Agora, o próximo país é a Venezuela. Cara, o país talvez um dos mais falados aí, com certeza, Exato. né? Cara, a Venezuela, a exploração dela começa como Mas privada. calma aí, a gente tem que dar rank up antes de Ah, é começar a verdade. falar. Cara, a Venezuela... É porque a Venezuela tem tanto potencial, cara. Mas ela tá um lixo hoje em Ela dia. tá um lixo. E eu acho que o petróleo atrapalhou as instituições da Venezuela também. Mas, puta, isso colocaria ela muito na frente. Não sei se é justo botá-la junto da Bolívia. Sei Não, lá. eu botaria ela junto do Que Paraguai. passa boludo, assim. Porque literalmente, cara, o que tá acontecendo, Que sabe? passa. Cara, a Venezuela, ela é uma região da América Espanhola, cara, que foi explorada por entidades privadas. Foi uma família de banqueiros de Augsburgo que foi a responsável. E é daí, inclusive, que veio o nome Venezuela. Venezuela significa pequena Veneza. Por quê? Porque foi um monte de alemão rico que financiou o tráfico de escravos e os engenhos de açúcar que tiveram ali na região, entendeu? É. Então, pô, ao invés desse espírito, enfim, sem entrar no mérito do negócio em si, né, mas esse empreendedorismo que levou a ocupação da Venezuela, não restou nada, Absolutamente entendeu? nada. Porque Depois foi- eles foram integrados pelos espanhóis, aí depois teve a união com a Colômbia. O próprio Simão Bolívar era venezuelano. venezuelano. Ah, o problema do Simão Bolívar, cara, é que ninguém queria estar junto, só ele, entendeu? Então ele morre um déspota já. Sim. Ele morre odiado. A ideia de Simão Bolívar é: vamos unir toda a América Sim. espanhola para fazer um grande país e ser igual aos Estados Unidos. Só que o Simão Bolívar, tipo, a América Espanhola é muito diversa geograficamente. É muito difícil você unificar tudo, entendeu? Sim, cara. Como é que você vai unificar o Uruguai e o México no mesmo país? Isso não faz o menor sentido. Sim. Mesmo o Uruguai e a Venezuela já seria muito difícil, porque E os os caras- Andes e a floresta ia atrapalhar. Os caras não se entendem, não tem nem ligação, não tinha ligação boa o suficiente na região, sabe? Exato. Então o cara lá que era do círculo de poder em Guayaquil nem sabia do cara de Caracas, Exato. entendeu? Os espanhóis eles não deixavam ter comércio dentre as províncias Exato. coloniais deles, sabe? Era comércio só com a metrópole. Tipo, eles faziam essas divisões arbitrárias e só usavam um porto, cara. Então, tipo, pô, do Peru pra baixo, só em Lima. Da Colômbia, quer dizer, do Equador pra cima, né? Mais ou menos, né? Aí é só em Cartagena das Índias, entendeu? No México é só um porto lá. No Exato. Caribe é só Havana. Então, tudo muito centralizado, tudo muito rígido. As pessoas, eu já vi, tem historiadores que acham que a América Espanhola não conseguiu se manter unida e o Brasil conseguiu. Eu deveria deixar isso para o Brasil, para a galera que pula só para aquela parte, mas a gente repete. Exato. Enfim, mas é porque o ciclo do ouro intensifica muito o mercado interno, permite essas ligações, mais intensidade No Brasil. econômica. Não, no Brasil e lá. Só que lá foi cedo demais e aqui foi bem a tempo para a independência, sabe? Sim. Então, como eles exploraram o ouro logo de cara e o ciclo diminuiu com o tempo, isso favoreceu fragmentação. Enquanto o Brasil estava já em decadência, o ciclo do ouro, na verdade, já está em profunda decadência, mas o legado do ciclo do ouro ainda estava presente, o Brasil conseguiu... E o meu entendimento é que os portugueses nunca ligaram muito se o nego de Pernambuco fazia comércio com o nego de São Paulo, né? Não tinha o menor controle, cara. Exato, os portugueses estavam mais A interessados... ocupação do português, ela é litorânea. O português é caranguejo, entendeu? Ele só interiorizou na época do ouro. E, assim, com muita dificuldade, sabe? Então, ele inclusive copia os mecanismos, assim, da Espanha e tal. Então, é um pouco atípico. Mas, voltando para Venezuela, os espanhóis não acharam o ouro, mas os venezuelanos lá para mim, durante a Primeira Guerra Mundial, eles acham ouro preto, que é petróleo. E aí começa a exploração, como toda exploração era feita na época, era com empresa dos países desenvolvidos. Não. Ah, ela era, foi Em 1910, você acha que tinha algum engenheiro na Venezuela que sabia mexer com petróleo? Não sei. Newsflash, não tinha. Você dependia da Standard Oil para extrair seu petróleo, igual foi na Arábia Saudita e tal. Entendi. E aí eles fizeram um acordo lá para as empresas americanas extraírem. Muito antes do Hugo Chávez, as pessoas não sabem disso, os venezuelanos nacionalizam a indústria do petróleo, criam a PDVSA lá. Só que eles nacionalizam na moral, sabe? Eles nacionalizam e pagam a indenização adequada, etc. E aí a Venezuela passa os anos 50 tendo um boom econômico muito forte. Só que tem tanto petróleo na Venezuela, mas tanto petróleo, que acabou consumindo todo... Tipo, a economia da Venezuela, em momentos, se eu não me engano, chegou a ser mais de 50% de petróleo. E o problema é que o preço subir e baixar faz com que a sua economia tenha um boom ou um crash, né? E aí, enquanto tá tendo boom, tá todo mundo muito feliz, os políticos estão conseguindo se perpetuar no poder tranquilamente, blá, blá. Aí tem um crash e gera um bando de problema político. Cara, não tem um nome pra isso, economia, quando, tipo, tem um negócio muito lucrativo que concentra todos os esforços econômicos e aí a economia... Eu não sei se é mal holandês, é uma coisa Cara, tem um nome pra isso e eu já vi nego usar isso tanto pra ouro e prata. Sim. Eu já vi nego usar para petróleo, é o caso canônico, e já vi as pessoas usarem para o reino do Congo medieval também.
que era de escravo, sabe? Tipo, é maldição, alguma coisa. Mas cara, a Venezuela é um caso clássico, assim. E aí o que acontece quem mandava na Venezuela antes do Hugo Chávez eram as elites caudilhas de sempre. Só que tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que eles conseguiam dar pro povo também, fazer obra de infraestrutura, etc, blá, blá, blá. Só que quando tinha os crash, dava problema. E aí no final da década de 80 tem crash, dá um bando de problema, e o Hugo Chávez, que era um militar mestiço, ele tenta dar 2 golpes em 1992. Então ele dá um golpe em fevereiro, ele é tipo, as elites lá dão mole que deixam ele falar um negócio na televisão que ele fala uma coisa lá que inspira as pessoas, bababá. E aí libertam ele, anistiam ele, dá outro golpe no final do ano, tenta, não consegue. Aí depois ele é eleito em 98. E ele quebra um acordo que tinha entre as elites desde 58. Então, as elites venezuelanas fizeram basicamente o mesmo acordo com as elites colombianas, que era dividir o governo meio a meio e revezar o tempo no poder. E aí o Hugo Chávez quebra isso e ele vai botando a galera dele no poder. No acordão. E aí a desculpa é que ele tá dividindo com o povo em si, né? Só que Exato. ele começa a perverter a natureza das instituições, né? Então, Exatamente, tipo, porque, cara, Venezuela, o Hugo Chávez ele só bota as pessoas que são leais a ele. Tanto que aí no começo dos anos 2000 o preço do petróleo sobe, o Hugo Chávez é amado. Aí depois quando o preço do petróleo cai, o Hugo Chávez, pro legado histórico dele, até dá sorte, que ele morre. E aí assume o sucessor dele, que é o Hugo Chávez, que é o Nicolás Maduro, que eu falei que é motorista de ônibus. Aí a gente até discutiu, vale a pena colocar motorista de ônibus? Porque, tipo, a gente não quer me cagar na cabeça do Nicolás Maduro. Sim. O problema é que, pô, como é que um vice-presidente é um ex-motorista de ônibus que nunca fez nenhuma outra coisa, sacou? Porque o cara ficou anos no poder e ele nunca foi governador de província, nunca foi prefeito, nunca foi nada disso. E o motivo, na minha opinião, que era importante colocar, era para demonstrar como que o Hugo Chávez valorizava muito mais a lealdade pessoal, a lealdade à causa política dele, do que efetivamente a competência. E isso se vê até hoje, porque hoje, cara, a Venezuela está produzindo muito menos petróleo do que estava antes, em parte porque os cargos lá da PDVSA não são distribuídos baseados em mérito, são distribuídos baseados em interesse político. Você, como brasileiro, tá apontando um dedo pro Nicolás Maduro e apontando 4 de Não, mas é pra muito você. pior porque ele na é Venezuela. líder sindical lá também, pô. É o cara que movimenta a massa lá, faz o discurso demagogo e vai, entendeu? Motorista de ônibus, é sindicalista. Então, Mas é isso. Mas ele não é um cara competente sob nenhuma medida, sim. O Nicolás Maduro. Tipo, ele não é um cara bom, mas ele é um cara que movimenta a massa lá no estado. Cara, não sei, mano. Eu vi várias pessoas, inclusive pessoas de todos os tipos de ideologia política, assim. Então não é como se eu tivesse entrado lá, o Olavo de Carvalho. O que ele falou sobre o Nicolás Maduro? Ele falou, Nicolás Maduro era um merda. Não, eu vi galera que até apoia as coisas que o Hugo Chávez fez, falando que o Nicolás Maduro era um cara ridículo, assim. Ridículo. Que o Hugo Chávez colocou ele única e exclusivamente por lealdade individual, sacou? Ele tá se sustentando lá, né? A Venezuela tá indo pro cacete. Ele tá se sustentando e destruindo o país, né? Sim. Que é um sinal que talvez você não seja tão bom em se sustentar, né? Ou não. Será? O negócio fragmentando e você ainda no trono. Enfim. Mas o ponto é, o problema do Hugo Chávez foi que ele colocou em todas as instituições que ele tinha alcance, ele colocou as pessoas que eram leais a ele e isso foi corroendo a independência e imparcialidade das instituições. Então, a Suprema Corte lá era de galera muito leal a ele, porque as pessoas tentam fazer críticas parecidas ao Lula no Brasil, só que... Muito diferente. É diferente, entendeu? Tipo, a Suprema Corte no Brasil meio que jogou a Dilma pra lixeira. Mas ele sindicalizou todas as organizações, assim. Então tudo tem uma seção que é popular e é constituída por líderes de sindicato, né? Ele mudou a Constituição para se beneficiar, para dar mais poderes ao presidente. Sim. E aí, criticamente, ele botou pessoas que não são técnicas, que não têm competência nenhuma na empresa de petróleo, sacou? Sim. E que é o que hoje em dia faz com que a produção de petróleo da Venezuela tenha caído muito. Sim. E aí a consequência foi essa, o preço do petróleo caiu, a produção caiu mais ainda, e a Venezuela está super pobre agora, sendo que eles têm a maior reserva de petróleo do mundo, basicamente. Se eu não me engano, é literalmente a maior. Porque eles estão explorando super mal há um bom tempo também, né? Eu só vi... A única coisa que eu já vi sobre petróleo da Venezuela é que é um petróleo muito poluente, né? Mas isso não é tipo... Porque tem 2 tipos de petróleo. Tem um petróleo que ele é bem puro, só de hidrocarboneto, tem petróleo que é misturado com enxofre, basicamente. É isso aí. E outras coisas. Só que, tipo, isso não é muito pior não, sabe?
Entendi. Tipo, a única coisa que muda é, pra você refinar o petróleo leve, você precisa de um tipo de refinaria, que é um pouco mais barato. Pra você refinar o petróleo pesado, você precisa de outro tipo de refinaria que é mais, Entendi. que é um pouco mais caro, mas tipo, não é tão pior assim, entendeu? Entendi. É. Mas é isso, cara. E aí hoje em dia o Nicolás Maduro tá lá, a população tá passando fome, Literalmente, né? mesmo em cima de uma pilha de petróleo gigantesca, e ele só se preocupa em se manter no poder, né? É Então, uma crise humanitária no Brasil, né? O influxo de imigrantes venezuelanos é, tipo, a realidade, assim, inquestionável, sabe? exato. E eu sinto que as pessoas não endereçam o suficiente, tipo... Tá, mas a gente não é pra gente não fazer nada, entendeu? É para as pessoas continuarem chegando aqui em extrema dificuldade, tá ligado? Extrema Sim. penúria. Enfim. O que você quer fazer, George Bush? Você quer fazer uma invasão da Venezuela, pô? Mas, cara. E pra mim não é nem uma questão ideológica, entendeu? Eu me lembro que há muito tempo atrás a galera ficava. Muita gente que ficava defendendo demais a Venezuela e tal. Tipo, cara, ele corroeu as instituições democráticas e tá pagando o preço de colocar as pessoas que não são competentes, sabe? Sim, sim. Cara, e tipo, lembra quando num vídeo explicando todas as ideologias, as pessoas perguntaram, pô, vocês falam de bolivarianismo, não falam de Simão Bolívar. Sim, porque não tem porra nenhuma a ver, entendeu? Exato. O Simão Bolívar, inclusive, era conservador. Exato. Mas ele era, tipo, a favor de um Estado centralizado, de certa forma o Chaves também aumentou o papel do Estado na economia venezuelana, mas porra, o Simão Bolívar não queria saber. O Simão Bolívar até tinha uma carguinha assim meio de esquerda, entendeu? Porque ele era fã do Jean-Jacques Rousseau. Mas não tem nada a ver com o que o Chaves fez, entendeu? Exato. Ele pegou a simbologia da coisa. O Simão Bolívar é o bambambam daquela região, ele é o Exato. negócio e tal. E aí ele deturpou lá o discurso pra poder, enfim, se adequar ao projeto de poder dele, né? Mas Ele- é isso. E no longo prazo, se Deus quiser, a Venezuela consegue superar Sim. o. Pô, era um país que era pra estar se dando muito bem, cara. Cheio de petróleo, no Caribe, já virado pros Estados Unidos. Cara, chegou a ser o país mais rico da América Latina uma época também. No boom, Pois é. assim. E agora é talvez o mais pobre, não sei se é mais pobre que a Bolívia. Não é mais pobre, nem fudeu. A Bolívia Coitado sinistro. dos bolivianos. Bolívia é muito sinistro.